Era do senhor Tipo, eles feudal. trabalhavam ali por causa de moradia e tal, eles trabalhavam por causa disso, não é? Na verdade, eles moravam ali por causa de proteção. Tipo, então, Entendi. eles não eram considerados escravos, porque a qualquer momento eles podiam sair dali. Uhum, Mas entendi. muitos não saíam do feudo, porque durante a Idade Média vai surgir muita questão de lendas, né? Com relação às Uhum. florestas serem locais que tinham locais misteriosos, bruxas. Então, por esse motivo aí, muitos dos camponeses, eles não saíam, tá? Então, assim, quando você diz assim, eles eram tratados como escravos, então vai devagar. Por quê? Porque eles podiam sair a hora que eles quisessem do feudo. Não tinha uma obrigação ali eles ficarem ali para sempre. Mas a questão é que muitos não saíam dali, preferiam se sujeitar àquilo porque era mais cômodo. E também porque durante a Idade Média surgiram vários contos, vários mitos referente a florestas e tudo mais, seres fantásticos e aonde habitam, né? Aquela coisa arada toda, dragões, bruxas. E é um período que, querendo ou não, Gabi, a Igreja Católica, assim, ela mexeu muito na mentalidade das pessoas. Então, um dos atrativos para que as pessoas continuassem no feudo, se sujeitando àquilo é o tal do temor de Deus. Porque tudo que acontecia de mal, Deus estava castigando. Então as pessoas meio que tinham toda essa questão também. E aí, quando se diz assim, mas eles eram escravos. Na verdade, era um contrato de servidão mesmo ali. Porque eles tinham direito à proteção, né? Eles tinham a moradia deles, mas eles pagavam por aquilo. Mas eles tinham direito a uma proteção quando ocorria guerras e tudo mais. Quando havia períodos de guerras, de confrontos, havia toda essa questão de proteção também. Mas muitos dos servos, indiretamente, também participavam dos conflitos, como a gente vai ver mais pra frente. Beleza? Explicado? Entendi, professor, entendi. É que eu assisti um vídeo no YouTube que falava disso e tal, e comentava dos servos, que eles eram tipo escravos, e daí, sei lá. Então, tipo escravo, mas não é escravo assim, porque a questão da escravidão na Europa, ela foi abolida ainda no Império Romano, né? E durante lá o Sacro Império Romano Germânico, eles também acabam meio que abolindo essa ideia de escravidão e dão um contrato de servidão. É algo próximo, se você parar para pensar, trocando por miúdos, o local que eles viviam não era um dos melhores, muitos não saíam de lá, eles trabalhavam para o senhor feudal, de graça, aquilo que eles produziam para eles, 50% ia para o senhor feudal e 25% ia para a igreja, então eles só ficavam com 25%. Está percebendo a diferença, Gabriel, entre o escravo? Uhum. O escravo, bem dizer, ele não tem direito a nada, né? É, realmente, ele não trabalha e não ganha nada. Exatamente. O servo lá, o servo medieval, ele trabalhava muito. Acho que cabelo é esse, Jesus? O servo medieval, ele trabalhava muito, porém, ele tinha direito lá a 25% daquilo que ele produzia, que não era nada. Quando eu digo nada, não é nada. A Se professora você já for é pesquisar, alguma coisa, né? se você for pesquisar em livros que falem sobre, por exemplo, alimentação, sobre a alimentação dos camponeses com relação ao senhor feudal. Você vai ficar aí, cara, por quê? Porque todas as coisas boas iam para o senhor feudal. Os servos, a base da alimentação deles era pão
cevada, algumas passas ali, que eles comiam, frutas secas, e até os animais de caça, dependendo do porte, ia para o senhor feudal. Então, assim, até quando a base alimentar era um pouco diferente aí para a gente perceber que não era tão justo e tão igualitário assim. Era uma sociedade bem desigual, tá? E isso fortaleceu e muito para a Igreja Católica se desenvolver e expandir cada vez mais o seu poder e o seu predomínio, tá bom? A Igreja Católica lá durante esse período se fortalece, principalmente com os tais dos dogmas. O que são dogmas, gente? Os dogmas nada mais é do que verdades absolutas. Durante esse período aí, a Igreja Católica ela formou muitas as questões dos dogmas. Os dogmas nada mais são do que verdades absolutas criadas pela Igreja. E durante aquele período medieval, querendo ou não, o ensino e a educação se voltou muito para a Igreja Católica. Vocês estão conseguindo enxergar os slides, gente? Sim, professor. Então, beleza. Tanto é que durante esse período surgiu um pecado que era o pecado da heresia. Então, aqueles cidadãos que começavam a criticar a igreja, a pensar diferente do que os padres comentavam, eles eram chamados de hereges, eles acabavam sendo excomungados e até mesmo perseguidos, julgados e muitos aí foram mandados para a fogueira por causa dessa questão da Igreja Católica exercer um poder não só religioso, mas político, social e econômico também, tá? Então isso é importante a gente comentar também, beleza, gente? Só para deixar claro isso que a igreja se fortaleceu muito lá, principalmente o clero durante o feudalismo. O feudalismo a gente fala muito do feudo, do senhor feudal, aquele que comanda tudo. Porém, o clero também era muito forte. Tanto é que esse clero medieval ele era dividido em dois: alto clero e baixo clero. O alto clero era papa, bispo, e o baixo clero eram os padres, os clérigos que ficavam nas vilas e nos feudos. Beleza? Tem um. Só para meio que mostrar o que eu estou falando. Eu acho que eu já mostrei para vocês, mas eu. Vou pegar aqui, ó. Eu gosto muito de história em quadrinho. E daí eu tenho essa história em quadrinho aqui, ó, chamada Dragão Negro, que fala um pouquinho do que eu estava te falando, tá, Gabi? As meninas aí que chegaram agora também. Mas por que os servos se sujeitavam a isso? Porque durante esse período de Idade Média, esse aqui é um gibi que fala aí sobre o contexto de Idade Média e tudo mais, as pessoas lá não... As pessoas não saíam do feudo porque elas tinham medo. A igreja implantava muita coisa para as pessoas. Haviam vários mitos com relação a ao que havia na floresta, elfos e tudo mais. A questão de elfo também era bem presente, duendes. E, naquele período, o medo era constante. Tá bom? Só para deixar claro isso também. Se eu vivesse naquele período lá, gente, eu não sei não, mas eu acho que provavelmente eu seria mandado para fogueira se eu vivesse naquele período. Porque eu seria considerado um sinistro. Por quê? Porque eu sou canhoto.
E, naquela época lá, aqueles que eram canhotos, os que escreviam com a mão esquerda, eram chamados de sinistros. Então eles iam para onde? Para a fogueira, né? Por quê? Professor, mas o que tem a ver a mão esquerda, de escrever com a mão esquerda? Bom, a maioria das pessoas escrevem com a mão direita. Daí aparece um maluco lá que escreve com a mão esquerda. E aí, será que ele era bem visto ou não? Perante a sociedade? É lógico que não. Então, questões de cunho de educação, como as pessoas pensavam, era muito voltado ao pensamento e como a igreja formava isso, tá? E várias ordens religiosas também surgiram durante a Idade Média. Outra coisa importante também, gente, é só para vocês entenderem um pouquinho melhor do que eu estou falando, questões que podem vir a cair no vestibular sobre isso que a gente está comentando. Cara, tem uma parada que assim, ó, Enem cai com frequência. No Enem cobra com muita frequência feudalismo. Idade Média, feudalismo, é uma parada assim, ó, que cai direto, gente, no Enem principalmente. Questões relacionadas ao feudalismo, o modelo da sociedade, dividido em feudo, senhor feudal, servo, que é o camponês, o senhor feudal, que são os guerreiros, a igreja, a sociedade estamental, como é que era distribuído esse feudo, o exercício e o poder da igreja também, lembrando que não tinha essa questão de trocar de nível social, era algo que não existia durante esse período também, tá? E só para encerrar essa parte aí, a cultura medieval, a arte medieval e feudal se voltou muito para o lado. A arte medieval, ela se voltou muito para a questão religiosa também, tá, gente? As universidades foram criadas durante esse período pelo Carlos Magno, mas porém a pintura, a literatura era voltada, a filosofia era voltada lá para as questões da igreja, beleza? A patrística e a escolástica, que são as questões filosóficas. Voltando a falar da igreja agora. A igreja ela teve duas divisões importantes também, tá? A igreja ela teve duas divisões importantes, a igreja católica, chamadas de cismas, rupturas. A primeira divisão foi o cristianismo romano com o cristianismo do Oriente, que é o cristianismo ortodoxo. A primeira divisão da igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Igreja de Roma, do Ocidente, que a maioria dos cristãos do mundo seguem essa igreja até os dias de hoje, né? A principal religião do mundo, a principal igreja do cristianismo é a Católica Apostólica Romana, mas teve essa ruptura criando a Igreja Ortodoxa no Império Bizantino. Um detalhe importante, gente, sobre essa ruptura do cisma do Oriente, que eu esqueci de comentar com vocês. Há 2 anos atrás, o Papa Francisco, é algo bem atual mesmo. Em atualidades, vocês estão ligados que cai bastante por aí. O Papa Francisco, ele se reuniu com o líder da Igreja Ortodoxa. Isso não acontecia há 1000 anos. Há 1000 anos, o líder da Igreja do Ocidente não se reunia com o líder da Igreja do Oriente. Então, eles se reuniram para tentar estabelecer um acordo de paz. Então, pode vir que alguma coisa relacionada à questão da divisão aí da Igreja Católica, os motivos que levaram a essa divisão aí do catolicismo do Ocidente e do Oriente, tá? E também a questão do cisma do Ocidente, que é quando os papas eles se rebelaram uns contra os outros. Outra característica, só para finalizar esse conceito, essa ideia, e a nossa aula número
7. Outra característica importante também foi a questão da cultura medieval. A cultura medieval, ela era... Eu quase falei cabeleireira Leila, né? Quase falei. Eu falei ela. Quase falei cabeleireira Leila. Então assim, ó, gente. A tal da cabeleireira Leila, esse cabelo aqui. Gente, isso aqui é quando você é acordado assim, meio que do nada, sabe? Quando você tá acordado do nada. Não mudei muito não, gente. Essa foto aqui é de 2013. Essa foto aqui tem 7 anos já. Não mudei muita coisa não, eu acho. Só o cabelo, só que eu perdi na frente. Então assim, ó. Só para deixar isso claro aí pra gente, para poder encerrar certinho. A cultura e a arte medieval e a literatura se voltou muito para as questões da igreja. Os estilos arquitetônicos presentes durante a Idade Média, primeiro foi o estilo gótico. As igrejas, no início da Idade Média, elas tinham o estilo gótico, que era um estilo mais arredondado, com poucas janelas, uma igreja mais obscura. E no final da Idade Média, não. Já é uma igreja mais ampla, maior, com várias torres. O objetivo era chegar até o céu, né? Que daí eram igrejas no estilo eclético. Então a cultura medieval era ligada à igreja, principalmente a arquitetura, no que diz respeito ao estilo gótico no início da Idade Média e ao estilo eclético no final da Idade Média. O estilo gótico, a igreja em si, eram mais fechadas, portas largas, poucas janelas, paredes grossas, e o eclético cheio de vitrais, várias torres, que a ideia era chegar até o céu. Uma curiosidade para vocês, gente, os castelos medievais, até o século IX, a maior parte dos castelos era feito de madeira. A maior parte dos castelos medievais era feito de madeira até o século IX. Porém, eles não eram tão resistentes. Eis que eles começaram a construir com material mais resistente, no caso, pedras. Pedra, papel, tesoura. Beleza? Deixa eu ver se eu acho aqui a nossa apostila. Deixa eu ver se eu acho a nossa apostila aqui, que eu quero fazer algumas paradinhas com vocês também. Professor, Oi. enquanto você procura, você podia me explicar direito o que é heresias, que eu não entendi muito bem? Posso? Então, assim, ó. Como a Igreja Católica, durante esse período, começou a implantar muito as suas ideias, surgiu um crime, um pecado, que era o pecado da heresia. E o que foi esse pecado? As pessoas que criticavam atos da igreja, tá? As pessoas que interpretavam a igreja de outra maneira durante aquele período. Não entendiam muito bem o que eram os dogmas. O que são dogmas? São verdades absolutas da igreja. Como assim? Se alguém perguntasse assim, ó, por que o céu é azul? O padre responderia, porque Deus quis. A Terra é o centro do universo? Hoje em dia a gente sabe que não é, que essa teoria falha. Mas durante a Idade Média foi aceito, em larga escala, que a Terra era o centro do universo.
Se você questionasse isso, essa autoridade da igreja, se você dissesse que a igreja estava errada, você era considerado um herege. Então, o que é a heresia? Heresia era um pecado que surgiu lá, que a igreja criou, para aqueles que criticavam ou questionavam a autoridade da igreja. E esses que criticavam e questionavam a autoridade da igreja eram chamados de hereges. Sacou? Entendi, professor. Muito obrigado. Nada. Então, assim, aqueles que criticavam lá e falavam mal da igreja e tudo mais, eram considerados hereges. E muitos deles, a gente vai ver na próxima aula aí, nas próximas aulas, quando a gente for falar de reforma protestante, e muitos deles foram para a fogueira por causa disso. Beleza? Isso que a gente comentar foi que com as heresias foram criado o Tribunal da Inquisição. Era um tribunal da Igreja Católica onde julgava as pessoas. Tá? Onde julgava lá as pessoas pela sua por algumas críticas que elas faziam à igreja. Mas ao mesmo tempo a igreja também instituiu várias questões sociais, vários grupos seculares surgiram da igreja, como os franciscanos, ordens religiosas, os monges. A Bíblia, como a gente conhece, ela foi montada, tá, gente? Esse esquema dos livros da Bíblia, essa ordem da Bíblia que a gente conhece, ela foi montada durante o período medieval. As escrituras, lógico, são do tempo dos judeus, dos hebreus, dos tempos onde Jesus viveu, cartas de Paulo. Porém, essa divisão entre Antigo Testamento e Novo Testamento, e também a ordem dos livros religiosos, quem fez essa ordem foram os monges durante a Idade Média. Então, a Bíblia que a gente tem em casa, ela foi montada no sentido de ordem, quais livros entrariam e quais não, pelos monges e pelos padres lá do período medieval, beleza? Tanto é que a língua oficial e a escrita não era traduzida, as pessoas não tinham acesso à interpretação da Bíblia. Durante o período medieval, as pessoas não tinham acesso, não tinham o direito de ler aquilo, a não ser os padres. Os clérigos tinham direito a ler, mas as pessoas, os servos, não tinham esse direito de ler e interpretar a Bíblia. A literatura lá era baseada, e foi baseada nesse livro aqui, ó, A Divina Comédia, do Dante Alighieri, um livro bem legal, mas é um catatal esse livro. Conta a história dele, né? O Dante Alighieri em busca da esposa dele, da amada dele lá, Beatriz. Ele vai... E uma característica importante da cultura medieval é misturar elementos cristãos com mitologia grega. Uma coisa legal que eles desse período do Renascimento também era misturar elementos da cultura grega com o cristianismo. No caso, esse livro da Divina Comédia ele faz exatamente isso. Porque o Dante Alighieri ele vai até o inferno em busca da sua amada, ela não está lá. Ele vai no purgatório, ela também não está, e ele encontra ela no paraíso. E tem todo um processo aí até ele achar a sua amada e tudo mais. O estilo das igrejas, só para encerrar, o estilo românico, conforme eu falei, e também depois o estilo gótico e o eclético. Românico, gótico e eclético. Cara, eu acredito também que pode vir a eu acredito que pode vir a cair para nós sobre há 2 anos atrás a Catedral de Notre Dame
ela pegou fogo. E qual a importância disso para a história? Porque é um símbolo da arquitetura do final da Idade Média. Então, um símbolo da arquitetura do final da Idade Média acabou pegando fogo e metade dessa história se perdeu. Então, eu acredito que isso também pode vir a cair para vocês em vestibulares, principalmente Enem, assim. Federal também, a gente não sabe, né? Agora, com essa pandemia, assim, provavelmente em história vão cair algumas questões relacionadas a doenças, a peste negra. Mais para frente a gente vai falar sobre, na próxima aula não, na próxima apostila, desculpa, na próxima apostila, na apostila 5, a gente vai começar falando sobre peste negra, então é um assunto também de final de Idade Média que, enfim, pode render aí uma pergunta, porque é uma peste, né? Uma das primeiras pestes do mundo. Então isso eu acho que também é um conteúdo relevante aí do período medieval, que agora que eu me atentei, que eu acho que pode vir aqui alguma coisa na Federal sobre peste negra, relacionando a infelizmente, a esse tema que a gente está vivendo atualmente. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Tudo certo? Então, assim, ó, espero que vocês fiquem bem. Eu vou enviar lá vou publicar lá no YouTube, no Tube. Fiquem tranquilos e tranquilas. Boa semana, bons estudos, bom retorno pra gente. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, Vitória. Tchau, Letícia. Até a próxima aula. Valeu!